Arqueólogos têm finalmente encontrado, perdão, têm finalmente aberto uma tumba de 3.000 anos do rei Salomão. Os artefatos dentro revelam segredos incríveis que poderiam mudar a história. Uau! Inclusive tem a fotografia lá. Olha aí, ó, saiu na World News esse artigo aí, e muita gente viu esse negócio e perguntou, rapaz, que legal isso aqui tudo. Agora, será que é verdade? Agora eu vou mostrar para vocês como é que um crente deve examinar a Bíblia e essas coisas. Nós temos uma obrigação dupla de estudar com seriedade a palavra de Deus e tomar cautela antes de qualquer anúncio que é feito na internet. Eu peguei uma matéria aí, mas ela está replicada em vários canais de informação, vários veículos de informação, inclusive em português e inglês, do achado da tumba de Salomão. Uma tumba de 3.000 anos, que foi encontrada e tudo mais. Bom, e que tinha coisas lá dentro. E quando você vai lendo o artigo, ele fala que eles encontraram, inclusive, pedaços de marfim, que seriam do trono de Salomão, que estavam guardados lá, coisas que vão mudar para sempre a história da humanidade. Agora, olha aqui as imagens da descoberta da tumba. Aí você já cai numa coisa, e por favor, mesmo que agora eu já dei a resposta se encontraram ou não a tumba de Salomão, fique comigo até o final, porque eu tenho coisas interessantes para te revelar, eu não vou soltando tudo no início, tá bom? O final da live vai ser mais importante que o começo dela, vou surpreender você. Então, olha aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa foto é que, se você olhar, olha a mão do sujeito que está na foto superior. Olha quantos dedos que ele tem na mão esquerda, na mão direita, e veja que ele tem duas mãos direitas. Ele está segurando o caixão assim, o sarcófago, ele tem duas mãos direitas. A mão esquerda também é uma mão direita, e olha os dedos. Se você olhar as pessoas que estão atrás dele, você vai perceber que o terceiro da direita para a esquerda não tem nada na mão. Ele está apontando um celular invisível. Não tem nada na mão. Se você olhar na foto inferior que está à esquerda, veja que as pessoas estão fotografando para qualquer coisa, menos aquilo ali. Se alguém está abrindo um sarcófago assim, os fotógrafos estão olhando para o sarcófago e não para outra coisa. Então você já vê que essas fotos são fotos de IA, inteligência artificial. Tá bom? Inteligência artificial. Não são fotos verdadeiras. Aliás, eu vou pegar mais de perto aqui, que alguns talvez estão assistindo a live pelo celular. Olha aí, ele tem duas mãos direitas, sendo que uma mão tem 6 dedos. Olha lá o sujeito de preto que eu falei, está segurando nada na mão, e a inteligência artificial ela ainda se trai nos dedinhos das mãos, né, que ela não reproduz muito bem. Então isso aí é fake, não é verdade que encontraram a tumba de Salomão. Aí você pode me perguntar, e de onde que veio esse boato, Rodrigo? Eu também fiquei perguntando, puxa vida, porque muita gente me mandou mensagem, mandaram um direct lá no Instagram, mandaram pergunta aqui, rodou para todo lado aí. De onde veio essa ideia? Porque às vezes é interessante você descobrir não apenas o boato, mas de onde que ele surgiu. Ele surgiu provavelmente dessa matéria que eu vou mostrar para vocês, que essa aqui é verdadeira. Aqui, olha, a tumba dos reis agora aberta. Foi publicada na Bible History Daily. Essa tumba dos reis que está mostrando aí é o seguinte, é que você tem mais ou menos quase 1 quilômetro ao norte da cidade velha de Jerusalém, quase 1 quilômetro, um pouco menos de 1 quilômetro, você tem uma tumba que eles chamam de tumba dos reis. Eu vou mostrar para vocês que tumba é essa. Inclusive, alguns pensam que seria a tumba de Salomão e de Davi. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, deixa eu mostrar o outro aqui. Perdão, essa tumba aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma foto do início do século XX, ou final do século XIX, início do século XX. Agora eu vou mostrar quem que descobriu essa tumba aqui e por que pensaram que era de Salomão. Foi esse sujeito aqui, olha, tá aí justamente o sítio arqueológico que foi escavado em 1863 pelo arqueólogo francês Louis Félicien de Saussure.
ele buscava confirmar a presença dos túmulos de Davi e Salomão. Aí, quando ele começou a explorar essa parte de Israel, alguns até acham que ele foi o primeiro arqueólogo de Israel, embora, a bem da verdade, oficialmente o primeiro arqueólogo a escavar em Israel foi Robinson, foi Archibald Thomas Robinson, e ele encontrou essa tumba aí. Isso aí é um desenho original da época. Eu vou explicar a vocês por quê. Fotografia naquela ocasião era muito cara. Caríssima. Carérrima, como diz um amigo que eu tenho. Era muito caro. Então era mais barato você ter na expedição um artista que desenhasse e colorisse com guache, com tinta guache, o que ele estava vendo, a ter um fotógrafo. A fotografia era muito cara. Sem contar que, além de cara, o equipamento podia estragar, pegava poeira, aquela coisa toda. Então, você tem muitas documentações arqueológicas do início da arqueologia feitas a partir de aquarela, de pinturas como essa aí. Então, você está vendo uma pintura, ainda com algumas pessoas com as roupas da época. Jerusalém, nessa altura, estava sob comando do Império Otomano, Turco-Otomano. Então, você tem muitas pessoas com roupas turcas, e olha o piso, e depois que limparam tudo, encontraram essa tumba. E por muito tempo, hoje é a foto atual da tumba, tá vendo aqui, a tumba antiga, hoje, tá vendo, olha, ela está em meio a casas, vocês percebem que tem uma escadaria do outro lado, inclusive alguns tanques de purificação de judeus, chamados mikveh. Os judeus religiosos ultra-ortodoxos gostam de vir aqui para orar. Uma outra imagem do pátio em frente à tumba. E uma foto antiga também, dos anos 1920, da mesma tumba. Então, o que acontece? Essa tumba foi interpretada erroneamente pelos arqueólogos como sendo a tumba de Davi e Salomão. E embora hoje já se provou que essa tumba não é de Davi nem de Salomão, isso aí não tem ninguém que defenda isso, mas o nome pegou e ficou. Que acontece isso em Jerusalém. Se você um dia viajar para Israel comigo, eu vou mostrar para você coisas que são erradas, mas que a tradição está mantendo. Por exemplo, na porta de Jafa, na cidade velha de Jerusalém, tem um lugar que até hoje é chamado de Torre de Davi. Mas não é torre, não é de Davi, tá certo? Ali era o palácio de Herodes. Davi naquela época de Davi, aquela parte da cidade nem era habitada. Então tem algumas coisas que o pessoal mostra assim, fica ali, mas não tem nada a ver. Então esse túmulo antigo, um túmulo antigo, ele foi erroneamente chamado de túmulo de Salomão. E o que acontece é que agora, como ele estava durante um tempo fechado, como fizeram agora reformas para que ele recebesse o público, especialmente os religiosos, eles reabriram o chamado túmulo dos reis, ou túmulo de Salomão. Por causa desse achado, olha, quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês estão notando como é que o que aconteceu foi que restauraram e reabriram o túmulo dos reis, vulgarmente chamado túmulo de Salomão. E aí, por causa dessa matéria, veio o telefone sem fio, abriram o túmulo de Salomão e encontraram o túmulo de Salomão. E existem aquelas pessoas que querem clickbait, que querem ganhar views, que pega carona nisso aí e começa a lançar coisas, né? Esses dias eu estava vendo a boataria internet, como é que ela é perigosa. Uma matéria que o Roberto Carlos tinha se tornado adventista do sétimo dia. Que o Roberto Carlos tinha batizado na igreja adventista. Você entendeu? Então tem muita coisa esdrúxula, que beira o ridículo, que vai na internet, mas engana muita gente. Quando o Soucy escavou aquilo ali no final do século XIX, ele encontrou, além do túmulo, vários sarcófagos de pedra quebrados. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um dos sarcófagos que ele encontrou quebrado lá, e aí já foi um indício que os arqueólogos agora reconhecem que não era da época de Salomão, porque esses sarcófagos são do período do primeiro século, época herodiana. Então, ele não é dos tempos do Antigo Testamento. Hoje, o que o pessoal acredita que seriam esses sarcófagos que eles encontraram ali? Aqui, olha, o sarcófago, inclusive, depois, ó, esse aqui, quando ele foi encontrado, como foi uma expedição francesa que encontrou, e a área foi comprada também
por uma organização da França, isso é bom dizer. Essas peças acabaram sendo levadas para o Museu do Louvre, e hoje estão lá em Paris. Então o sarcófago foi restaurado. Olha como é que às vezes a gente encontra. Também vê algumas peças de arqueologia muito bonitinhas, né? E peças que foram encontradas daquele jeito. A maior parte das peças foram restauradas. Muita coisa é encontrada e quebrada, mas às vezes faz um trabalho tão bem feito de restauro que você quase nem percebe, né? Agora, de quem seria esse túmulo, então, que foi falsamente atribuído ao rei Salomão? Bom, havia uma inscrição em aramaico que foi encontrada nesse túmulo. Estão vendo aí a imagem? Estão vendo os rabiscos em cima? 2 linhas em aramaico com a expressão Sadam Melechá e Tsaden Melechá, que significa a justa rainha. A justa rainha. Então era um túmulo de uma mulher, não era de homem. Quando os franceses encontraram aqui, eles pensando erroneamente que ali era um túmulo de vários reis, incluindo o de Salomão, pensaram que aquele era o túmulo da esposa do rei Ezequias. Mas depois viram que aquilo era um equívoco, não era o túmulo da esposa do rei Ezequias, e hoje há 2 hipóteses. Eu vou falar com vocês qual que é a mais fraca, a mais forte. A hipótese mais fraca é aquela que acredita que aquele túmulo era da família de Herodes Agripa I, o neto do rei Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas de Belém. Herodes o Grande teve filhos e teve neto, e o neto Herodes Agripa I, ele fez alguns túmulos ali da família real herodiana e pode ser túmulo de familiares dele. Essa é uma hipótese. Na verdade, tem 3 hipóteses. Essa é uma hipótese, que seria da família de Agripa. A segunda hipótese mais firme, mais assim sustentada por uma quantidade maior de acadêmicos, é de que aquele túmulo pertencia a Helena, a rainha de Adiabene. Já ouviu falar dessa Helena? Não é a Santa Helena, mãe de Constantino. Essa Helena é uma história curiosa. Eu vou mostrar para vocês a Adiabene onde ficava. A Adiabene está aí no mapa. Era uma região da antiga Pártia, que era a Pérsia, e essa região hoje está na área do Kurdistão, ali entre o Iraque e o Kurdistão. Na época era tudo parte da Pérsia, que seria Irã hoje, né? Então, a rainha Helena, ela era da Pérsia, ela era do zoroastrismo, e ela recebeu contato da mensagem judaica com 2 judeus que estavam na Pérsia. Esses judeus pregaram para ela, e Flávio José conta essa história. E ela se converteu ao judaísmo, e ela se apaixonou tanto pelo Deus do judaísmo, e se converteu de tal maneira ao judaísmo, que ela fez 2 coisas. Primeiro, ela usou muito da sua fortuna, ela era uma rainha, para ajudar financeiramente Jerusalém. Por exemplo, dizem que ela financiou a construção de um candelabro de ouro purinho para a cidade de Jerusalém, que alguns pensam que foi o mesmo candelabro de ouro que aparece lá em Roma, naquele relevo de Roma, com os romanos levando os utensílios do templo, quando destruíram o templo no ano 70. Ela deu dinheiro para os sacerdotes, deu dízimo, e a segunda coisa que ela fez, ela construiu um palácio para ela em Jerusalém, que ela queria viver os seus últimos dias na Cidade Santa. E ela construiu o palácio dela em Jerusalém, morreu em Jerusalém e foi sepultada em Jerusalém. Então, a primeira hipótese é que aquele túmulo que eu falei seria da família de Herodes Agripa. A segunda hipótese seria da rainha Helena de Adiabene. A terceira hipótese que está surgindo agora, mais recente, é que, na verdade, o túmulo era da família de Herodes Agripa, mas esse túmulo foi apropriado por Herodes Agripa depois de Helena. Porque Helena, e olha, por pouco ela esbarra em Jesus, porque, de acordo com os historiadores, Helena se converteu ao cristianismo ao judaísmo, por volta do ano 30 de nossa era. Jesus, de acordo com alguns historiadores, teria sido crucificado no ano 31. Há 3 datas da crucifixão de Jesus. Alguns pensam no ano 30, outros 31, 33. Ou seja, ela estava bem pertinho de Jesus de Nazaré. Interessante, né? Mas ela se converteu ao judaísmo. Então, a gente não sabe ao certo de quem é a tumba, provavelmente de Helena, ou de Agripa, ou de ambos, mas não era a tumba de Salomão. Só que o pessoal pegou aquilo ali e passou como sendo Salomão.
Vou mostrar mais algumas fotos para vocês da tumba. Ela é bonita mesmo, ela é suntuosa. Você vê que era alguém muito rico, porque isso aí, gente, foi cavado na rocha calcária, tá bom? Isso aí não foi feito assim de tijolos, não. E esse é um desenho recente, que alguns arquitetos supõem como seria a tumba. Aquela escadaria lateral ainda existe, como eu mostrei para vocês, o pátio, e a tumba seria assim, completamente ornamentada. Agora que você viu isso aqui, você pode me perguntar, poxa, Rodrigo, que legal, e o que nós temos de evidência histórica de Salomão? Já que Salomão foi o grande rei de Israel, que governou com sabedoria, a gente tem que encontrar coisas sobre ele. Não necessariamente. Esse é um ponto que os críticos da Bíblia tomam muito para desmentir a historicidade bíblica, a veracidade histórica da Bíblia. Por exemplo, durante muito tempo, eu via pessoas falando assim, olha, Davi e Salomão não poderiam desaparecer sem deixar nenhum rastro. Se eles foram rei de um reino unificado de Israel, tinha que deixar um rastro. E se sabe que as escavações arqueológicas que nós estamos fazendo em Laquis tem a ver justamente com a comprovação histórica do reino unificado de Davi e Salomão. Inclusive, eu estou ansioso para ano que vem continuar as escavações, porque a área terminou o livro de Eclesiastes dizendo assim, além do mais, meu filho, leve em consideração o seguinte, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. Eu que o diga. Às vezes até a ignorância te protege, sabe? De tudo que você ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu li Eclesiastes capítulo 12, versículos 12 e 13. Siga o conselho do sábio Salomão. O túmulo dele pode não ter sido encontrado, mas as palavras que Deus o inspirou a escrever estão preservadas nesse livro aqui. Um livro que eu tenho no meu coração e vai mudar a sua vida.